Exclusivo. Uma equipe da TV Itapuã acompanhou a operação da Polícia Civil realizada no bairro da Paz, em Salvador. O acusado de ter comandado o sequestro de familiares do gerente de uma empresa de transporte de valores em Feira de Santana há menos de um mês acabou morto depois de uma troca de tiros com a polícia. Outros bandidos fugiram. A polícia chegou no bairro da Paz de madrugada. No local conhecido como Baixa do Tubo, houve confronto com bandidos. Na troca de tiros, Ailton Alves dos Santos, líder do grupo, foi baleado e morreu a caminho do hospital. Bora ligeiro, bora ligeiro. Bora pro hospital aí, adianta. Os policiais revistaram a casa usada como esconderijo pelos bandidos. Encontraram uma pistola. É uma .40, parece ser da PM, porque ela, pelo tamanho, acho que é da Polícia Militar. Nos fundos havia um pequeno pé de maconha, uma metralhadora, bombas de fabricação caseira, 2 coletes à prova de balas, uma balança de precisão, uniformes de uma empresa de segurança e pasta base de cocaína. Os caras estavam bem armados. Vamos pegar o material para levar pra lá. O alvo da operação eram líderes de um grupo que vinha atuando em toda a Bahia. Entre os aspectos que mais chamam a atenção da polícia estão a organização e a violência com que a quadrilha atuava. São cerca de 12 integrantes, alguns deles ainda foragidos. O grupo seria responsável por uma extensa lista de crimes, entre eles o sequestro do gerente de uma empresa de transporte de valores de Feira de Santana no mês passado. Outro, um assalto a esta agência bancária dentro de um hospital da capital em 2009. Segundo a polícia, foram 11 meses de investigações. Ricardo Costa Brandão, considerado um dos líderes da quadrilha, é um dos foragidos. Essa quadrilha é uma quadrilha numerosa, cerca de 12 indivíduos, todos eles já identificados, inclusive com representação de prisão preventiva. E esses indivíduos são indivíduos de alta periculosidade, são nocivos ao convívio social, são indivíduos que praticaram diversos outros assaltos. 2 dos 18 presos que fugiram de uma delegacia no extremo sul do estado foram recapturados. A fuga foi no município de Prado, a 800 quilômetros de Salvador. Os detentos cerraram as grades das celas e renderam o carcereiro. Eles também arrombaram a sala da delegada e levaram todas as armas apreendidas. 48 presos ocupavam a carceragem da delegacia, que tem capacidade para 12 pessoas. Um casarão pegou fogo na madrugada de hoje na Conceição da Praia, no centro histórico de Salvador. Uma antiga loja de brinquedos funcionava no local. A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. Testemunhas viram fumaça no casarão por volta de 4 horas da manhã. Em poucos minutos, o fogo tomou conta do imóvel na Conceição da Praia, onde funcionava uma tradicional loja de brinquedos e armarinho com mais de 50 anos. O material altamente inflamável alimentou as chamas e dificultou o trabalho dos bombeiros. Queimou muito rapidamente. Quando nós chegamos aqui, tinha chama aí praticamente de quase 10 metros de altura, a partir da parte de cima. A dona da loja chorou diante da destruição. Ela não quis gravar entrevista. Emoção também dos funcionários. Complicado porque, além de ser um trabalho, era um reduto de amigos, né? Então, é uma história. Eu trabalhei 9 e quando eu trabalhei ela já tinha 50 anos. O fogo só foi controlado 4 horas depois. Os bombeiros tentavam resfriar as paredes para evitar com que as chamas chegassem aos outros casarões. Um deles funciona a sede do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA. Por enquanto, já subimos, não há um risco iminente, mas sem sombra de dúvida. De um lado um desabamento, do outro lado um prédio incendiado. Isso gera algum temor, né, e nós vamos ter que tomar algumas providências. Testemunhas contaram a policiais que estiveram no local que por volta de 4 horas da manhã, 2 homens foram vistos entrando pelos fundos do casarão. A suspeita é que fossem usuários de drogas querendo roubar a loja. Minutos depois, o incêndio teria começado. Mas só a perícia vai poder dizer o que realmente provocou o fogo. Fumadores de crack, que inclusive essas madeiras que eles roubam, que eles levam aqui, é justamente para usar o crack. E levaram material de brinquedos aí dessas 2 lojas também. O laudo da perícia deve ficar pronto em 45 dias. Como a loja não tinha seguro, o prejuízo estimado é de R$500 mil. A pretensão sempre foi a de renovar o seguro de incêndio, mas as seguradoras, em função da localidade, do tipo do imóvel, da madeira utilizada,
estavam se recusando a promover a renovação do seguro. E, em função disso, sem dúvida nenhuma, o prejuízo é exorbitante. Um turista de São Paulo morreu afogado hoje de manhã na praia de Itapuã, em Salvador. Paulo Tavares, de 29 anos, era advogado e estava hospedado num hotel perto da área do Farol. Segundo testemunhas, ele foi avisado de que o local era perigoso para o banho de mar. Desde o início do ano, já foram registradas 860 ocorrências de afogamento em Salvador. 5 pessoas morreram. Você sabia que os 63 deputados estaduais da Bahia custam 87 milhões de reais por ano e que eles estão entre os mais faltosos do país? Os dados são da ONG Transparência Brasil. Mas este ano o eleitor deu troco nas urnas. Apenas 30 deputados conseguiram se reeleger. Hoje, a presidente da casa até tentou votar uma lei, mas não conseguiu. O motivo? A maioria dos parlamentares não compareceu ao trabalho. O presidente da Assembleia Legislativa abriu mais uma sessão em um plenário com poucos deputados. Em menos de meia hora, foi obrigado a encerrar as atividades. Os deputados que venceram estão agradecendo as bases. Os que perderam estão em dificuldade de vir para o plenário. Se pelo menos 32 deputados estivessem presentes, seria possível votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estipula quanto o governo pode gastar no próximo ano. A pauta, que deveria ser aprovada antes das eleições, ficou para a próxima semana. Essa deputada reeleita lamentou a ausência dos colegas. Nós estamos preocupados, mas com esse feriadão que houve aí, deputados que moram longe para vir hoje e voltar amanhã, acharam por bem já deixar para a próxima semana. Nos últimos 3 meses, nada foi votado no plenário da Assembleia. O deputado Álvaro Gomes, reeleito pelo PCdoB, é um dos mais assíduos, segundo a assessoria da casa. Ele, que esteve em todas as sessões ordinárias, tenta explicar o esvaziamento do legislativo baiano neste período eleitoral. É preciso que a gente faça um esforço conjunto, coletivo, eu faço minha parte, para que a Assembleia Legislativa não fique totalmente paralisada. Cada deputado estadual custa R$ 108 mil por mês aos cofres públicos. Só de salário, o parlamentar leva 12.500, mais 60 mil de verba de gabinete para a contratação de assessores, além de outros benefícios. As eleições deste ano mostraram nas urnas o quanto os deputados estaduais estão afastados da população. A Assembleia Legislativa teve a maior renovação dos últimos 20 anos. Apenas 30 dos 63 parlamentares conseguiram se reeleger. Nas ruas da capital baiana, a ausência dos deputados desagrada os eleitores. Nós, como eleitores, trabalhamos muito, ganhamos pouco, não somos reconhecidos pelos patrões. Faltarmos no nosso dia é descontado, enquanto os políticos não vão trabalhar e continuam recebendo do mesmo jeito. Não é certo, só está querendo ser candidato, ser eleito, ganhar e acabou. Foi prorrogado o prazo para cadastramento de ambulantes que pretendem trabalhar no Carnaval de Salvador. Quem quiser vender comida e bebida nos circuitos Dodô, Osmar e Batatinha, a partir de 3 de março, quando começa o Carnaval, deve procurar os postos da Secretaria de Serviços Públicos até sexta-feira. Com carteira de identidade, CPF e comprovante de residência, Sidney garantiu cadastro para vender bebidas com isopor no próximo carnaval. É o 2º ano que ele vai trabalhar durante a festa. O dinheiro que pretende ganhar já tem destino certo. Ajeitar a casa, né? Sempre que houver condição, a gente está melhorando, né? Quem tiver interesse em trabalhar como ambulante no Carnaval de 2011, tem até sexta-feira para se cadastrar num dos postos de atendimento da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, que tem ainda cerca de 2.000 licenças disponíveis para a população. Além da documentação, o ambulante deve pagar uma taxa, R$ 24,00 para vender no isopor, R$ 30,00 para carrinho de lanche e R$ 130,00 para barraca desmontável. A expectativa da Prefeitura é que nesta primeira etapa de licenciamento para o Carnaval, pelo menos 18.000 pessoas recebam autorização para trabalhar de forma legal. Os postos da Secretaria de Serviços Públicos estão disponíveis na Casa do Trabalhador, nos bairros de Periperi, Cosme de Farias e Itapuã. Para saber os endereços, acesse o portal itapuaonline.com. Agora, o futebol. A má fase do Vitória tem embalado toda a equipe rubro-negra. Faltando aproximadamente 1 mês e meio para terminar o campeonato, o time tenta se manter fora da zona de rebaixamento.
o Wallace decidiu quebrar o silêncio. Suamos bastante durante o campeonato, né? Sem dúvida, se tivéssemos ganho os jogos que desperdiçamos aqui dentro de casa, não estaríamos nessa situação. Mas é tudo reflexo ainda da Copa do Brasil, né? As falhas individuais em alguns jogos e as críticas sofridas pela defesa fizeram o jogador evitar os jornalistas. Uma atitude para tentar entender o que está acontecendo com o time e melhorar. O Wallace retorna à defesa no jogo contra o Grêmio Prudente. Fará dupla com Anderson Martins, parceiro desde as divisões de base. Entrosamento suficiente e expectativa de sobra para tentar reverter a desconfiança da torcida na equipe. Dessas 5 partidas que a gente sofreu, a gente sempre tem sido equilibrado e algum detalhe ou outro a gente acaba entregando o jogo, né? Mas empenho e dedicação dos jogadores não tem faltado. Vamos ver o que a gente tem que fazer de melhor aí para que as vitórias voltem a acontecer e a gente saia desse lugar tão desconfortante que é ali perto da zona. E mesmo depois de empatar em 1-1 com o São Caetano, o torcedor do Bahia está confiante. Hoje à tarde, alguns torcedores acompanharam a chegada do time a Salvador. Na chegada ao aeroporto, alguns torcedores foram recepcionar o elenco. O artilheiro Jael marcou o único gol do Bahia no jogo contra o São Caetano. Já o goleiro Fernando também se destacou. Apesar de ter sofrido o gol de empate, defendeu o pênalti e garantiu 1 ponto para o tricolor, fora de casa. Foi um jogo difícil, né? Mas acho que, no resumo de todo o jogo, nós merecemos sair com a vitória. A gente foi em busca dos 3 pontos, buscamos, tentamos, mas não deu. Isso acontece, vai vir essas coisas aí. Tomara que venha só dessa vez e passe aí, não volte mais, a gente possa estar ganhando de novamente. O empate em São Paulo manteve o tricolor na 4ª posição da tabela. Só que a distância para o 5º colocado. Agora a Ponte Preta caiu para 4 pontos. Na rodada deste sábado, o Bahia joga em casa. Por isso, a oportunidade é grande para chegar ainda mais perto da Série A. A gente espera que o torcedor compareça, possa lotar o Pituaçu e dentro de campo a gente possa corresponder para se manter firme aí no G4 e em busca do nosso principal objetivo, que é voltar à Série A. Se depender da torcida, Pituaçu vai estar lotado no duelo deste sábado contra o Náutico. 35 mil pagantes, lotar Pituaçu e acabou com essa de perder dentro de casa. Agora 4 vitórias, 2 empates, pra gente tá legal, o torcedor do Bahia, Série A ano que vem, e é só alegria. Para ficar bem informado e saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o nosso portal R7 no r7.com. O Bahia Record termina aqui, assista agora o Jornal da Record. Outras notícias.